CPF mais CNPJ igual sucesso. Hoje o número 26, CPF. E eu tenho a honra de receber uma empreendedora, uma empresária, que eu tenho a maior admiração e amor. Ela tem formação bacharel em administração, fez o Empretec do Sebrae, vários cursos. Essa empresa existe, esse CNPJ, há 31 anos. Está sob sua administração há 22 anos. Eu estou falando com a empreendedora da Livraria Center, Clip Livraria Center de Camaquã. Fica na Rua Presidente Vargas, número 151, fone 3671-5758. Lá no Instagram, @clip.camaquã. E o WhatsApp da Clip Livraria Center de Camaquã é o DDD 51 e o WhatsApp 9519-7028. Eu tenho a honra de receber a Nádia Regina Hubener Scheidauer. Ela é natural de Camaquã, nasceu no distrito de Santa Alta, tem 2 filhos, a Pamela e o Matheus, e é casado comigo. Muita honra hoje esse podcast especial dessa pessoa que eu acompanho e admiro muito. Seja bem-vinda, Nádia, ao nosso podcast número 26. Então, aí é uma alegria também, né, estar aqui, e a honra também é minha, né, de estar aqui também. Não foi por falta de convite. Pois é. Já tinha sido convidada muitas vezes, mas tinha uma coisa, tinha outra, né, e eu disse, não, agora vamos ter que ir lá, contar um pouquinho da história, né. Isso, da caminhada. É isso aí. Que legal. Eu sempre pergunto assim, ó, claro, eu sei, mas para quem está nos assistindo, e você já falou algumas vezes, eu sempre pergunto. Tua caminhada profissional, quando é que tu iniciou? Com quantos anos tu começou a trabalhar? Então, eu comecei a trabalhar jovem, assim, então, para dar o início nessa conversa. Meus pais eram humildes, né, já de família humilde, mas honesta, trabalhador. Isso. Vim para Camaquã, meus pais eram da Santa Alta, né, moravam ali próximo a Santa Alta. E aí vim para Camaquã, estudei aqui no Francisco Luiz, depois estudei na Ana César, né? E aí o meu pai foi trabalhar de caminhão. Certo. Quando tinha essa safra de arroz, ficava 2 meses sem vir em casa. Naquele tempo, assim, não tinha celular, né? Então era bem difícil o contato. E quem tomava conta da casa mais era minha mãe, né? Então eu tenho sempre uma base muito forte na dona Nídia. E aí, imagina só que responsabilidade de uma mãe, né? O pai longe, crianças pequenas, né? Eu sou a mais velha nós somos 6 irmãos. Logo ali que a gente veio para Camaquã, 3, e depois com o tempo mais 3 aqui em Camaquã. Mas ela tinha a responsabilidade de nos cuidar e cuidar da casa. E ela sempre falou para nós que o trabalho era o que fazia as pessoas crescer, que o trabalho era muito importante e que nós tínhamos que trabalhar para ajudar em casa também. E eu cresci sempre ouvindo isso. Então, comecei a trabalhar lá por 11, 12. A minha mãe já me ofereceu umas revistas do Avon. Vamos começar a vender Avon, empreender, ganhar um dinheiro, né? E aí tinha umas vizinhas também ali próximo à nossa casa, que os maridos também viajavam, e elas tinham medo de posar sozinha. E elas diziam para dona Nídia, minha mãe, a Nádia quer posar com nós? Quer posar comigo? Eu tenho medo de posar sozinha, meu marido não tá essa semana, a gente paga. Não, com certeza ela vai. Já ela me diz, olha, Nádia, tem que posar lá essa semana toda com a nossa vizinha, porque ela tem medo de posar sozinha. E aí já ajuda também, já vai pagar um dinheirinho. E foi assim que a gente foi crescendo, ouvindo, assim, sempre que tem que trabalhar é bom. E eu sempre gostei de trabalhar. E eu sempre gostei de ter a minha independência, que eu acho que já começou ali cedo com essa venda de Avon, né? A ter o meu dinheirinho. E aí foi assim. Certo. E depois, assim, ó, eu não me lembro o ano quando tu começou a trabalhar no primeiro emprego do SLT, né? Que Sim, foi numa sim, grande sim, sim. empresa, Exatamente. Camaquã, que é orgulho de Isso. Camaquã, as lojas Pompeia, né? Exato. Que ano foi, mais ou menos? Foi em 86. 86. 86. Aí, então, eu estudava no Ana César, um turno, estudava de manhã, cuidava do meu primo
Gustavo em outro turno, fazia datilografia, né, aqui no centro. Fazia datilografia até lá, fazia. Então, Eu não aí falei na ele formação, falou, ele falou, então, não falei na formação, mas eu também fiz. mas eu quero contar que aí quando eu descia aqui no centro para fazer a datilografia, tinha lá na empresa Lins Ferrão, né, um cartaz na porta que precisa-se de moças para o mês de dezembro. E aí tinha 2 cursos de teste. Eu disse: "Ah, eu vou fazer". Cheguei em casa bem faceira e contei pra minha mãe: "Ai, ali na Pompeia tem 2 dias de teste, eu vou fazer o teste". E ela, a maior força: "Não, vai lá e faz". Aí eu fiz, era matemática e tinha uma outra parte de português e coisa assim, por quê? Naquela época não tinha computador, era tudo no talão, né, tu tinha que fazer soma de caneta, tu tinha que escrever todo o produto que tu vendia, tudo no talão, ver como é que era a tua letra e tudo, né. E ali foi. Passei no teste, comecei a trabalhar em dezembro, passou janeiro, cobri férias, passou 1 ano, passou 2 anos, passou 18 anos. 18 anos na Pompeia. Aí eu tinha uns 15, 16 anos ali, fiz ali em abril, foi minha primeira carteira assinada, foi com a empresa Lins Ferrão, onde é que eu aprendi muita coisa, né. Hã, Aprendi a trabalhar em equipe, aprendi a gostar muito de vender, aprendi Certo. a de fazer o meu salário, porque a gente ganhava comissão, quem mais vendia, mais ganhava, no caso, né. Então, foi dali que esse gosto, assim, e por pessoas também, sempre gostei de conversar com pessoas, de dar muita atenção para as pessoas, de ouvir as pessoas, né. Então, eu tinha naquela época, passou bastante tempo trabalhando ali, e, eu tinha sempre vontade de aprender, e isso é uma coisa que eu acho que é muito valiosa, né, quando tu tem a vontade, né. Então eles ofereciam bastante curso, de vendas, e não só vendas, de tudo que possa se imaginar. A Pompeia naquela época, e eu acho que ainda, investia muito no funcionário para fazer os cursos, para ser uma pessoa melhor, para atender melhor, né. E eu não perdia nada, sempre gostei de fazer, e extra loja também Certo. fazia. Aí passou, bastante tempo de trabalho, tu fica com mais capacidade, tu entende mais do setor feminino, e eu entendia bastante de organizar os setores. Aí tinha abertura de filiais, né, e aí eu tinha também esse privilégio de ir em outras cidades, de montar uma loja lá para eles, né. Ficava muito feliz, aí fazia inauguração também, e a família Lins Ferrão para esse dia lá. Então era muito bacana esses anos todos, assim, de aprendizado, de experiência, né. Mas com o passar do tempo, né, eu queria ter alguma coisa a mais dali, eu não ia conseguir, crescer mais, digamos assim. Por quê? Eu já era casada contigo, né, Jorginho? Isso. Então, já tinha Center Tintas, né, É. então como é que eu ia ir para outro lugar, ser gerente em outra cidade, se eu já tinha minha vida aqui contigo, né. Então eu sempre pensava assim: "Ah, vou abrir alguma loja para mim", no sentido, assim, também de uma loja de roupa, né, Claro. porque era o que eu sabia fazer. E assim foi passando, aí, conversei com o pessoal da Pompeia, do Lins Ferrão, dessa minha vontade que eu tinha e tudo, e foi muito bem aceita, tudo, me deram força também, né, não, para mim seguir a minha caminhada, né, porque dei o meu melhor que eu tinha lá, e até hoje eu sempre digo para quem trabalha com a gente: "Onde é que você está, dê o seu melhor, faça o É. melhor possível, aprenda tudo que tem que aprender, né, Isso. passe o que tu sabe", né, e isso eu acho muito importante na caminhada, porque eu penso assim, ó, que a vida da gente tá na caminhada, não tá lá no fim. É conforme o ano vai passando, tu vai fazendo, a gente faz a história da gente, né, a gente cria a história da gente. Então, nesse meio tempo, surgiu a Livraria Center, né, que a gente já conhecia a Livraria Center, mas estava numa fase bem difícil, digamos assim, da loja, né, da livraria. E aí, teve a oportunidade de a gente comprar uma parte da loja, né, e eu lembro muito bem, Jorge, tu me perguntou: "Mas, tu quer? Tu quer mesmo, né?" Porque lá na Center Tintas trabalhou pai, trabalhou irmão, toda a É. família trabalhou na Center Tintas, e eu não trabalhei na Center Tintas, porque eu achava que a gente se dava tão bem, né, vivia tão Isso, bem, né. que de repente nós trabalhar junto não ia ser tão bom, né. Eu tinha sempre isso na minha cabeça, que eu tinha que ter um negócio meu, assim, e aí tu me perguntou se eu, gostaria de ter a livraria e de, trabalhar muito, talvez dia e noite trabalhando para levantar ela, É. para
para visitar escolas, para visitar empresas, né, para dizer que estava sob nova direção, enfim, trabalhar mesmo, né? Um outro produto, vender, eu sabia vender, Conhecia roupa, né? eu E conhecia a aí era um roupa, produto mas era um diferente. outro produto bem diferente do que eu vendia, mas eu penso também assim, ó, que venda sempre é venda, né? É, Isso. só vai mudar o produto. E nisso eu falo assim, até vou lembrar o nome da Elsa, quando eu cheguei lá, me ensinou muita coisa, em nome da Elsa, todos que trabalharam É, na livraria, assim, por muito tempo com a gente, né? Aprendendo sempre, a humildade de tu aprender, de tu chegar num lugar, de tu não entender aquele produto, né? E a pessoa ali te explicar, te ensinar, olha, o que que é o papel 180, papel 120, papel A4, papel folha ofício, sabe? Tudo isso era muito novo para mim, mas eu tinha aquela vontade de aprender. E assim foi, né? A livraria já era na Bento, ali na esquina da Bento, né, com a veterinária. No início da livraria, ela era um pouquinho mais pro meio da quadra, né? isso. E depois passou para Bento ali. E quando eu cheguei na livraria, ela tinha 9 anos e tinha que ter uma sacudida boa, tinha que investir um dinheiro bom, né? Aí a gente, tu me disse que era futuro, a gente analisou, tu mais profundamente que tem esse olhar, assim, de analisar a questão, é viável, não é viável, pode dar certo o negócio, porque a gente tem medo também de É. arriscar, né? Eu coloquei o meu dinheiro lá, né? Mas Na emoção, na às vezes, emoção, né? né? E tu sabe assim que as características, né? Eu me considero vendedor também. E às vezes o pessoal brinca com esse, pá, tu é CEO, não, eu sou vendedor, nossa equipe de vendas. Eu tenho paixão por vender, porque quando nós iniciamos a loja lá, tu lembra, né? Eu iniciei de vendedor externo na rua, e tenho muita gratidão por isso, então eu sou vendedor. Mas eu sempre, eu acho que a gente precisa analisar sempre os dados, ver a viabilidade do negócio, Isso. né? Se consegue chegar no faturamento de ponto de equilíbrio, né? Uhum. E foi o que a gente fez. E foi elogiável a tua decisão. Como eu falo aqui sempre, né? Aqui não é teoria, né? São pessoas que constroem um CNPJ ou fortalecem um CNPJ. E tu, né, eu admiro porque foi um exemplo disso. Saiu de um ramo que era roupas, vestuário, e para ir num ramo de papelaria escolar que tu aprendeu a conhecer os produtos lá dentro da empresa, Verdade, né? E que nem a verdade. recente citou a Elza, né? E aprendi a ter paixão, né? Isso. Paixão, assim, ó, já quando eu trabalhava numa empresa, não era minha, mas eu trabalhava com paixão, com dedicação, com amor também ali. E quando chegou, ainda mais ainda, né? Além disso, quando tu tem uma empresa tua e tu quer que aquilo funcione, né? É. E tu põe teu foco, tua energia, tudo é ali, né? Naquela empresa. Então, dormia-se pensando na empresa, acordava-se pensando na empresa. Não, obrigada. E era assim. Mas aí, com o passar dos dias ali, a gente viu que aquele dinheiro que a gente colocou lá no início não foi, não solucionou o problema, né? Precisava de mais dinheiro. E aí a gente teve uma atitude muito, como é que eu vou dizer, de empreendedor mesmo, com o pé no chão também, sempre evidenciando, bah, o que que nós vamos fazer? A gente precisa de mais dinheiro, esse dinheiro que foi colocado não solucionou os problemas, né? Se trabalhava, mas não conseguia ter um rendimento, ter um ganho dali ainda, né? Que ainda se estava nas dívidas e não conseguia sair dali, e aí comprar produtos, né, ter um preço competitivo bom. Fui nas escolas, fui nas empresas, andei por essa cidade toda, assim, falando da loja, fui nas rádios, a rádio ia lá. Agora, pouco tempo, nós estávamos conversando na rádio, falando, eu lembro no Certo. início lá que tu falava da rádio, já falava com essa paixão pelo trabalho, assim, né, com essa vontade, né, e com essa alegria, com essa motivação. Mas, resumindo, a gente precisava de mais dinheiro, né? E aí foi que eu não sei se foi tu que trouxe a questão. Olha, o único dinheiro que a gente tem e o bem que a gente tem é a nossa casa, né? Isso. E aí vendemos a nossa casa que a gente morava, que era o nosso bem, investimos todo o dinheiro na livraria e fomos morar de aluguel. Isso. É. Isso é um passo, assim, que tu tem que De ser coragem, né? de coragem, assim, sabe? Tu tem que ter, assim, quase uma certeza, não? Que colocar isso aqui da nossa casa, que a gente já conseguiu, já conquistou, colocar num negócio, assim, né? Então, tu tem mesmo que trabalhar com toda a vontade mesmo, e isso não faltava. Então, assim, mais vontade ainda para te conseguir
recuperar, digamos assim, para te ter uma casa novamente, né? E a gente É, pagando aluguel na livraria, pagando aluguel para morar, para né? morar. Para morar. Tô trabalhando na Sem Ter Tinta, super empenhado lá, e eu trabalhando na livraria. Isso. Pamela pequena já, dormia ali. Então, quando as portas fechavam da livraria, que eu ia pensar no que eu tinha que fazer lá dentro ou comprar lá dentro, né? Para o outro dia, né? Então foi assim que se passou, foi assim que foi indo, né? Foi assim que a Pamela tomou gosto e o Matheus também, porque a gente sempre fala que mesmo com todos esses percalços que tem, mesmo com toda a dificuldade do início, quem sabe como é difícil iniciar uma empresa, né? E eu sempre, tu também fala isso, assim, que a gente nunca reclamou que era ruim o trabalho. A gente É, sempre trabalhava muito, mas que o trabalho era satisfatório, que o é, trabalho era a única maneira da gente conseguir as coisas. eu fiquei muito feliz porque a gente ouviu agora, alguns anos recentes, né? Tanto a Pamela e o Matheus, nossos filhos, falaram que nunca ouviram nós reclamar do trabalho Uhum, ou da reclamar do empresa. trabalho. Tinha momentos desafiadores, se tem sempre, mas nunca reclamar. Isso é paixão no que faz, né? Uhum. E eu sinto isso em tudo. Se eu precisar cortar uma grama, se eu precisar preparar uma lenha, não é estar reclamando que tem que fazer, é fazer com prazer, né? Fazer com prazer, E ter é isso amor. aí. Então, é um ponto positivo é que os filhos vieram É, mais tarde para trabalhar com a gente, né, nas nossas empresas, né? E onde eu gosto de lembrar também que a nossa empresa mãe sempre foi a Center Tintas, né? Dali saiu um suporte muito grande para as outras empresas. é. Aliás, bem grande mesmo, né? Que eu lembro assim que eu contava as moedas no final do dia para pagar um boleto, não vai dar, Ah, bah, Jorge. Contei até as moedas e não tem como, tu vai ter que me ajudar, né? E era assim, e era aquela coisa de todo dia, e tu não se pensava em desistir, não tinha essa não, fala de desistir. é, Ou era trabalhar com paixão e cada vez mais com as pessoas, né? E cada vez mais tendo pessoas comprometidas nesse trabalho. E eu me lembro que a gente teve sempre assim, uma sorte de ter pessoas muito boas com a muito gente, boas, né? né? Eu me lembro também tinha a Fabrícia, trabalhava com nós, e ela era motivada, assim, para venda, motivava as outras gurias também. Gurias, tem que ter sangue no olho, nós precisamos vender. E eu me lembro que eu dizia para elas, em gurias, um dia, nós pagamos aluguel hoje, mas um dia nós vamos ter uma loja com a janela bem grande, né? E vamos sair do aluguel. E isso era uma fala, assim, eu digo, até nos nossos estudos de livro que a gente faz, aquilo que a gente costuma repetir torna-se verdade, É, né? E a gente é a prova viva disso, da repetição das coisas, né? De que a gente ia ter uma loja melhor, que a gente ia sair do aluguel, que a gente ia ter uma janela grande, né? E que aconteceu na nossa vida real isso. Então, é a história da vida real, não é uma é. história que tu lê num livro, é uma história que a gente vivenciou. E que quando a gente se conheceu, Jorge, tu tinha uma bicicleta e eu nem bicicleta tinha, né? Jorge tinha uma munareta, queria me buscar lá no estadual de ia me buscar na hora do recreio de munareta. Era muita paixão, Tauel. Olha, Olha, viu só, tá, é, que bacana. Minha monareta pretinha que eu tinha, mas sim, aí verdade. depois vendi, Que coisa. depois vendi, nem me lembro mais. Então, assim, ó, assim foi um crescimento e aquilo nada a gente achava ruim, né, Jorge? Nada era ruim. Era aquela vontade de crescer, aquela vontade de trabalhar, aquela não se pensava no negativo. A gente sempre foi muito positivo. Eu sempre fui de ser motivada, de estar É, alegre, de estar contente, de acordar feliz, de acordar cedo. Não tem tempo ruim para nada, né? E entrar na loja e entrar assim, o que que eu posso melhorar hoje? O que que eu posso fazer de melhor? O que que eu vou trocar de lugar? O que que nós vamos fazer de promoção, sabe? E isso foi o crescimento da vida e foi indo, né? Aí depois, mais tarde, eu ainda trabalhava na Pompeia, o Jorge me deu uma bicicleta, não era nova, era usada. E eu, e eu ia para Pompeia de bicicleta, uma Ceci, mas o meu sonho também, olha, a gente tem umas coisas às vezes, meio pequenas também, né? Eu sonhava em ter uma Ceci de cestinha. E o Jorge me deu uma aí Ceci. comprei umas bike zero, acessi, zero, depois Depois levei. comprou uma zero para mim. Mas foi assim que as coisas começaram e tudo tava bem, né? Foi indo, fomos crescendo. Ah, a nossa meta ali era sair do aluguel, então já tínhamos conseguido embalar, É, já tínhamos conseguido pagar as contas, né? Já estava assim, digamos, um pouco mais folgado, mas a mesma empolgação sempre continuava, né? Então a gente tinha a próxima vontade era de sair do aluguel, né? Que a gente pagava aluguel e queria sair do aluguel. Aí então apareceu ali
que é o prédio que nós estamos agora, né? Que era o antigo Munari, o antigo Predileto, tinha o mercado ali. Por último, teve o Macla, né? Mercado. Isso, Mercado Macro. Dona Adélia também, isso aí. Mas o dono daquilo ali tudo, os donos, os herdeiros eram da família Munari, né? Se não me falha a memória. É, Que eram 6 dono herdeiros dos prédios, do do prédio, prédio, né? né? Exatamente. E cada um tinha um percentual. E aí foi nos falado, tinha essa vontade de comprar, tinha o terreno vazio, que foi o estacionamento da loja um bom tempo, e a gente pensou, pá, vamos. E aí nosso produto, nosso carro-chefe da loja naquela época não tinha um mix de produtos como tem agora, era escolar e escritório. Então a gente atendia as empresas e no janeiro, no fevereiro, era o volta às aulas, que Volta às era aulas. aquele boom de vendas, né? Mas o resto do ano ficava assim. Então a gente, a cada volta às aulas, juntava um dinheiro, não era aquela motivação, Isso. sabe, para juntar, para vender no volta às aulas, né? Ia a São Paulo de ônibus, na feira escolar, ver as É. mochilas, o que podia trazer de promoção, de melhor preço para o nosso cliente, de novidade, né? Sempre procurando trazer alguma novidade, trazer coisas boas para o nosso cliente, sempre pensando no cliente, mas o que também era sempre muito importante era a maneira de como atendia-se o cliente na loja, né? É. Com aquele básico, com aquele bom dia com vontade, com aquele boa tarde com vontade. E essa é a minha fala até hoje, né? Do pessoal que trabalha com a gente, olha, dê um bom dia, ofereçam o nosso café, que é marca da loja, né? De anos, todos esses anos. E as pessoas sentiu e sente até hoje, se sente bem lá na loja, porque toda vez que eu tô ali na frente, e eu gosto muito de estar na, no, no- na frente de vendas também, né? Certo. Cumprimentando as pessoas, apertando na mão, né? Tem pessoas que hoje, 22 anos que eu estou na Clipe Livraria Center, hoje Clipe, já os seus filhos estão grandes, os seus filhos já têm outras crianças, né, que o pai levava quando era pequeno lá e parece que a livraria acompanhou todo esse crescimento, toda essa trajetória também com as suas histórias e a história da livraria junto. Isso. Isso é muito bacana. Agora na nossa inauguração de espaço novo, quantas pessoas chegaram falando e quem nos ouvir, nos escutar vai saber que é verdade. Bah, eu acompanho vocês desde lá da esquina da Bento, É. né? Meu filho era pequeno, mas sempre gostou de vir na livraria. E assim foi, né? Então a gente tem uma trajetória que, como eu já disse no início, não é aquela coisa de tu ter um comércio e vender e comprar e vender. É aquela trajetória, né, de amizade, de relacionamento, que isso que é o bonito que eu acho das coisas, Isso, né? é. Tu ter isso, assim, na tua vida, né? Com Com gratidão, né? gratidão, porque senão tu passou a vida e não deixou nada. Qual é a tua marca? Eu sempre penso assim, qual é a marca que tu deixa nas pessoas, né? É. Eu tenho certeza que eu deixo aquela marca da simpatia, aquela marca da humildade, aquela marca de Isso. apertar na mão, né? E é assim. Então, aí, queríamos comprar, então, o terreno lá. Estão juntando dinheiro no volta às aulas, sempre ali, né? Conseguimos comprar o terreno. Uma parte lá, né? E aí foi indo, comprando uma parte lá, comprando outra parte aqui. Quando a gente viu, a gente já tinha um percentual grande ali daquela esquina que conseguimos ficar com o prédio onde era o Mercado Macla. Isso. Aí fizemos a reforma, pedimos ali para o mercado que a gente queria iniciar ali, fazer uma ampliação da livraria, troca da livraria para lá, né? A gente pedimos o prédio para eles para reformar e assim começamos a primeira grande mudança. Saímos para sair do aluguel ali e ir para Presidente Vargas, ali 151, que é onde a gente está hoje. Isso. Então, eu sempre falo também e conto uma parte muito boa que aquele prédio era que as coisas parece que acontecem na vida da gente, É, né? só que eu tenho uma história linda tua ali do Sim. prédio que eu sei, só que eu vou pedir para contar no final, viu, Tom? Né, contar Ah, no então final. tá, vamos contar. E antes de nós seguir a pauta, só lembrando então, tô com a Nádia da Clip Livraria Center lá no Instagram, @clip.camaquã. Eu sou o Jorge Scheidauer, sócio-diretor da Center Tintas, que lá no Instagram, @Center Tintas Camaquã. Também lá no Instagram, @CenterAco Oficial, Centeraço. Também a Center Mix Concretos, que é @CenterMix_Oficial. E o nosso técnico Tauan da Pulse Consultoria. Marketing e consultoria, né, Tauan? Na @Pulse Consultoria, lá no Instagram. Qualquer coisa fala com o Tauan ou com a Fábio. Continuando na nossa pauta, até eu ia falar
ia te perguntar na pauta sobre cliente, mas tu já falou bem na questão de atender bem, que eu acho, né? E já que é a importância do cliente para a loja, tanto cliente como colaboradora. No passo seguinte, há alguma ferramenta que eu acho importantíssima e tu e a Pâmela trabalham muito bem, e nós em família trabalhamos também muito bem, que é sobre planejamento, né? Até isso que possibilita, né? Então, quiser falar alguma coisa sobre planejamento, da clipe, né? É Com muito certeza. importante para enxergar para onde quer ir e onde é que vai, né? Isso tu sempre me ensinou bastante, porque quando eu cheguei na livraria, então eu não tinha conhecimento de todas as áreas de uma empresa, né? Então eu tinha o conhecimento de venda, eu tinha o conhecimento de pessoas, eu sabia trabalhar em equipe, eu sabia motivar, que eu acho que é uma parte muito importante, porque a venda Essencial, é. é o que faz tu ficar de porta aberta ali, É, né? O é. comércio de portas abertas. Então, tu sempre me ajudou nessa parceria de fazer os planejamentos, né? Da gente sempre tinha muito claro o que que a gente tinha positivo ou negativo, né? E o que que a gente poderia dar o próximo passo, como é que estava, e até na nossa vida pessoal também, a gente sempre planejou bastante, planeja até hoje, né? O É. que que a gente vai fazer para o próximo ano, né? Para os mais anos seguintes, né? Mas acredito que tenho certeza que é muito importante o planejamento e sempre. Agora a Pâmela também gosta muito dessa É parte muito, é. do planejamento. Não é que eu não goste, eu gosto também, mas eu sou mais da linha de frente ali, digamos assim, sabe? Mas a Pâmela também, assim como tu, vocês têm assim de planilhar, de fazer tudo minucioso, né? E isso é muito, muito importante. O planejamento tem que ter, com certeza. É, a Pâmela até é elogiável. Eu chego, às vezes, na clipe, eu vejo a planilha, o planejamento, né? Na mesa, Uhum. e aí por semana, né? Os post-it, Os post-its, né? Que certo? falta fazer por semana e por dia, Sim. uma organização. Eu faço, então, meus planejamentos, mas é meio facão. Eu, o que que Mas tem olha, para fazer esse mês, é esse verdade. ano, o ano que vem, né? Não, claro, mas é elogiável, né? Não, e agora É um exemplo. na nossa ampliação mesmo ali, então ela acompanhou muito a obra de perto, assim, acompanhou todas as etapas, então não estava nem pronto, ela já se mudou para a sala dela lá. E aí numa parede tinha assim, ela botou de cima a baixo, mãe, vamos ver o que que a gente precisa fazer tudo. Aí botou, tinha uns 30 papelzinhos, sabe, post-it num lado. Aí no meio, assim, ó, que por fazer, aqui feito e aqui não por fazer, sabe? Tudo bem Isso. dividido, assim, sabe? É. E é muito legal. E assim, andou toda a obra desse jeito. Foi 1 ano e 9 meses, 1 ano e 11 meses de obra. Bota tapume pra lá, tapume pra cá. E tudo muito organizado, tudo muito leve, assim, de fazer, sabe? Com ela. E a gente sempre frisa também, né? O planejamento é essencial. Eu penso, é igual nós fazer uma casa, por exemplo, tem que ter a planta da casa. Nós podemos ter o tijolo, o cimento, a areia ali, mas tem que ter a planta como vão fazer, Uhum. porque senão pode se perder ali. Só que o que que precisa, eu sempre gosto de frisar, e a gente conversa, o que que alimenta o planejamento? É finanças. Uhum. Então, a importância de nós termos um acompanhamento da empresa de finanças, o DRE, acompanhamento de resultado, de Sim. custo operacional, para poder executar o planejamento. Lá atrás, eu não lembro se foi em 2008, nós começamos a comprar o terreno. 2010. É, então, assim, para assumir uma parcela, tu tinha que chegar ao resultado se era possível. Uhum. Ah, para comprar um terreno, tá, vai Isso ser aí. parcela X. Sim, é preciso tu enxergar o resultado, porque senão vira só sonho, né? Ou endividamento. Esse cuidado que é muito importante termos, né? Com certeza. É, Não, e isso sempre teve na loja, né? é, Sempre teve acompanhamento, sempre teve 6 em 6 meses ali fazer o acompanhamento dos resultados, é, né? E até assim, ó, de tudo que se gasta, assim, ó, quanto deu de água, quanto deu de luz, quanto deu de telefone, o que que a gente pode baixar no telefone, o que que a gente pode é, melhorar. Isso é muito nítido na minha cabeça sempre, né? O que que a gente pode diminuir nossos custos fixos, né? exato, é. Sempre tinha isso, então sempre tentando. E eu sempre fui muito econômica. Até
A Pamela me dizia assim: Ô mãe, agora você já tá bem em tudo, por que tu não compra um carro pra ti? Tá sempre um carro da livraria, sempre um carro de propaganda. E eu disse: mas a gente tem que alimentar quem dá as coisas pra nós, É, né? E fortalecer. E assim foi. Só depois de muito tempo que eu fui ter um carro, porque eu andava sempre com o carro da livraria. E era a maior alegria, porque fazia divulgação já nos lugares, fazendo propaganda, isso, tudo certo. muito importante. A gente comenta a importância que nem tu sempre elogia e é grato, e eu admiro a equipe, né? Gestão de pessoas. É Sim, importante motivar, assim, tu falou, sabe motivar muito bem. Eu admiro a equipe lá, todos. A gente é muito grato a todos, né? sim, 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 sim. Como é que treina, como. Então, Exatamente. A até tu gente pode falar alguma coisa sobre isso, sobre Isso, a treinamento, gente sobre. acha não, a gente acredita e tem certeza, né, que pessoas fazem o diferencial de uma empresa. Uhum. Então, e pode fazer o contrário também. Tu pode ter um produto bonito, pode ter um espaço bonito, mas tu não tem uma pessoa lá dentro que vá dar aquele bom dia, que vá atender bem, tu pode até quebrar, né? É, Porque tu não, tu tá pensando, tá tudo certo, mas a questão principal, que é o cliente estar satisfeito, que é o cliente sair de lá feliz, né? E eu sempre digo para nossa equipe lá, sempre disse, várias pessoas passaram por nós, mas a gente aprende com as pessoas e a gente quer passar as coisas boas para as pessoas é, também, né? Oportunidade de crescimento, oportunidade de dizer como é que é a coisa na real mesmo, né? Que tudo tem dois lados e tem que ser sempre bom para os dois lados. isso, Então a gente sempre teve sorte de ter pessoas boas com a gente, aprendendo e querendo crescer e querendo melhorar, e nós também, né? E a gente também sempre queria capacitar as pessoas mais para ter um melhor resultado com elas também, para elas terem o melhor resultado até da sua vida, né? Não só profissional, do que como a vida delas particular, né? E sempre família, sempre procurando, como nossos trabalhadores sempre foram muito mulheres, né? isso. E a gente sempre entendeu que tem o lado do filho e que isso é muito verdade. A gente sempre foi muito flexível. Ah, o meu filho tem uma reunião na escola, uma apresentação. A gente sempre foi muito flexível. Não, com certeza vai Possibilita, porque vai porque essa apresentação é única. é única. Talvez tu não tenha outra oportunidade dessa idade que ele tá, tu assistir uma É, apresentação. Então, tudo assim que se podia fazer sempre, ou se pode fazer até hoje, para ajudar o colaborador, né, na vida dele também, a gente gosta de fazer. E desde aquela época sempre foi assim, sempre motivando, sempre tentando. Agora tem muita coisa pela internet, de cursos de venda, de motivação, mas naquela época, os palestrantes que vinham na cidade, né, a gente sempre isso. tentava levar toda a equipe junto e vamos lá. E agora, na nossa antes da inauguração, a gente. Os colaboradores trabalharam muito nessa inauguração da Mega Clip, né? É, Então, todos contribuíram. todos Bah, contribuíram elogiar. muito, assim, né? E nós pensando assim, bah, Gil, o pessoal trabalhando direto, assim, com a gente, né? A gente passou lista, ó. Quem quer trabalhar, tudo pago, tudo certinho, né? Todo mundo Isso. quis trabalhar. E aí, todo mundo. Porque demora tudo. É como trocar um pneu de um carro andando, a gente com a loja ali, É, com um monte de coisa, né? E a gente fechou a loja um dia e meio. Né, e sim, transformou toda aquela loja. Nós só fechamos sábado de tarde e segunda. sim. Trocamos tudo pro outro lado, todo o pessoal, só um dia e meio de loja fechada, o resto foi todos outros dias, assim, e É, tudo, né? E aí, a gente queria, então, nesse entendimento, colaborador e família é muito importante. Nós iríamos inaugurar na terça, né? isso, dia 7 de julho. E na segunda de noite, a gente propôs a seguinte questão, assim, para os colaboradores. Não, na segunda de noite, à tardinha, o pessoal vai embora, toma um banho, todos vêm com as suas famílias, né? Nós vamos fazer um coquetel primeiro para vocês apresentar a loja nova para a família de vocês. Isso, foi Porque no muito outro bacana. dia ia ser um dia de movimento, não ia conseguir apresentar, né? E aí contar para a família que vocês estavam fazendo isso aqui, que isso aqui é a loja nova que vocês vão trabalhar, olha como é bonita, né? E o que vocês fizeram todos esses dias aqui, toda essa transformação, cada um mostrou o seu setor, ó, esse aqui vai ser o meu setor, daqui para frente eu que cuido. E assim foi muito legal, e a gente teve uma surpresa muito grata, que eles fizeram uma surpresa para nós. Fizeram um vídeo lá com mais de 10 minutos, né? Isso. Falando do contente que eles estavam, daquele projeto, daquele trabalho saindo, né? E fizeram nós chorar lá. E foi muito emocionante. A gente pensou, bah,
Que trabalheira tudo isso, né? Imagina É, sair de casa, deixar seus filhos e eles contentes, né? Felizes. E eu lembro que eles comentaram assim, ó, a Nádia chegava aqui de manhã assim, ó, bom dia, vamos lá, mais um dia. E não tinha, bom dia fulano, bom dia ciclano, e vamos lá, e é hoje tem esse setor aqui, e assim ia. E uma coisa leve, né? E traz um bolo, e a dona Elisete, e tudo, tudo e junto. bolo de laranja, e aquela coisa leve, assim, e todo mundo pegando junto, porque eu acredito que se não for assim, não tem como ter colaboração. É, Nada, ninguém faz na assim, na marra, tu vem porque precisa e é isso. Não, tem que ser na conversa, tem que ser no diálogo, tem que ser assim, com leveza, né? Tem que ser conversado. é. Não, muito legal. Tem um tema que a gente toca que faz parte de todos os setores, que é concorrência, né? Um Uhum. tema importante, né? Que a gente tem que, eu penso, a gente tem que ter uma diferenciação, foco no cliente, inovação contínua, né? E marketing porque cada vez está mais forte, né? Concorrência. Sim. E quando falo às vezes concorrência, eu sempre eu pego um exemplo, às vezes as pessoas, no meu caso, Center Tintas, mas quantas lojas de tinta tem? Mas a concorrência, eu entendo que é mais ampla, né? Uhum. Por exemplo, chega no final do ano, que é a época que o pessoal mais pinta. Eu posso tomar uma decisão. Eu, eu pinto a casa ou trocamos a cozinha, ou compro uma televisão nova, ou trocamos o carro. Uhum. Então, pode ver que muitas vezes a concorrência é mais ampla, né? Sim. É mais ampla porque é do mercado, é do consumo. Então, mas é um desafio sempre a concorrência e hoje questão de internet também tudo, né? Isso aí não. Geralmente as pessoas pensam, Jorge, que a concorrência é ruim num todo, mas às vezes nem sempre é tão ruim, porque tu te mexe mais. É, Tu saias e de repente tu tá mais numa zona de conforto, ali tá tudo bem, tá tudo certo, tô vendendo. Chega alguém, opa, né? Vai tirar uma fatia minha aqui. Vamos dar uma mexida, vamos fazer alguma coisa trabalhar. nova, vamos trabalhar mais, né? E eu penso desse jeito, assim, que a concorrência existe, o sol nasceu para todos, mas a gente tem que trabalhar. E quando ela vem, ela dá uma sacudida É, na gente. Eu sim. acredito que a gente até cresça Cresça, mais. autofortalece, Auto-fortalece com com a certeza. concorrência. É igual no esporte, né? Eu vejo a gente que corre, né, Nath? Quando tu vê que vê os tempos, vê na corrida anterior, alguém que tem que treinar mais, tem que se fortalecer mais para competir. Exato. Isso aí. É, como é assim a tua busca de conhecimento, treinamento, livros, como é que tu pensa assim, como é que eu busco mais conhecimento para meu profissional? Eu acredito que a vida é um contínuo aprendizado, né, Jorge? A gente não pode parar nunca de aprender. A gente faz a formação, né? Me formei, tenho faculdade, nos formamos juntos, mais tarde, né, no andar, É, quando a gente já tinha nossas empresas, mas é muito além daquilo ali. É necessário, a formação é necessária, mas os cursos que a gente faz, né? Tudo tu consegue hoje em dia muito mais fácil tu querer aprender mais. Quanta coisa na internet tem que tu consegue se desenvolver, né? Quantos grupos, o grupo de leitura que nós temos, como a gente aprende no é grupo de verdade, leitura, né? tá crescendo Muito muito, é. mais às vezes que tu, de repente, tu pagou um curso caro lá e tu não aprendeu tanto como tu aprende nos livros, né? É, Aprende com mais pessoas, aprende aquela sinergia, o que que as pessoas entenderam sobre aquele livro, né? Então, e a gente já está com 8 livros, 8 livros no lidos quinto ano, né? no quinto ano, 5 exatamente. anos. E a cada livro que se lê é um aprendizado diferente, é uma coisa que tu fica para ti. Ninguém tira, como dizem, né? E é realmente um É, aprendizado. E a gente se conhecer também, né? Cada sim, vez mais tu começa a te conhecer, tu começa a ver os teus hábitos, por que que eu faço o que eu faço, o que que eu posso melhorar, né? Onde eu estou errando. E hoje em dia, a gestão das emoções, que a gente fala muito, né? é, Eu acho que o grande diferencial é tu saber aprender a gerenciar as emoções. isso. E até com colaboradores, muito mais com colaboradores também, com a gente, com nossos colaboradores, saber entender um pouco dele cada vez Entender. mais também, entender o que que ele está sentindo, entender o perfil. As coisas, os estudos são tão ricos, né? É, Que eu fui saber de perfil e eu achei que isso aí é muito verdade também.
Às vezes tu tem uma pessoa na loja, tu tem num setor com determinado perfil. Eles e às vezes não tá bom naquele setor, mas aquela pessoa é uma pessoa que sabe trabalhar em equipe, né? Que sabe, que é motivada, que gosta, que tá ali, mas no setor não deu. Tu troca de setor, é outra pessoa. É, Deslanchou na empresa. Às vezes a gente tem que entender isso também, que tu pode perder um colaborador muito bom porque ele não está no setor correto. por isso é importante a avaliação, o diálogo, conversar, né? Exato, cada vez mais conversar com as pessoas, cada vez mais saber Ouvir. saber ouvir, saber a sua aptidão, o que que ela quer para o futuro dela, que tu entende mais ela, É, né? E isso cada vez mais presente na nossa vida, né? De ter pessoas perto da gente, pessoas boas, né? E que queiram crescer também e que estão estudando, assim como a gente buscando, a gente convida para o grupo de leitura e sempre para levar junto, para crescer junto, é, não na individualidade, mas na na totalidade. soma, né? Quem quer crescer, né, tem oportunidades, né? E de É, conhecimento também. Hoje em dia está muito fácil de tu saber sobre o que tu quiser saber, o que tu quiser melhorar na tua vida, tu consegue, né? é Bem verdade. fácil. Tu falou em perfil, eu tô lendo esse livro Leader Coach e eu fiz um teste aqui e eu fiz um teste e ver se eu acho aqui qual é o perfil que deu. Eu até não fiz ainda uma mentoria contigo, que eu gosto de fazer para me analisar, ver se eu serve. Ah, eu mentoro bem, porque eu falo a Eu verdade. fiz assim. E deu aqui o perfil assim, ó, protetor. Dentro dos perfis aqui de perfeccionista, carente, Uhum. ditador, fazedor, controlador, mediador, deu Controlador. deu protetor. Então, tu viu, tá? Então eu até gostei porque achei Não, bacana. muitas características Mas boas. tem Todo que, mundo. Eu acho que tá mas bem vamos certo ter as que fazer características ali. aquele análise de perfil com a Nádia, né? Para ver Se é real, se é. se é real. Mas é verdade, é verdade. É bem Quais, real. assim, os teus pontos que tu, pá, esse é meu ponto forte, quais teus pontos, esses eu tenho a melhorar, que tu te avalia de frente pro espelho, o que que tu diria? Ah, aí tu pode saber mais que eu. Isso aí é complicado, né, Tauana? Agora tem que falar muito a verdade mesmo, porque a gente. Como é que é? Pra, dizem que para conhecer uma pessoa, tu tem que viver com a pessoa, né? E aí tem um ditado: já viveste com ele? Quando alguém fala, não, mas Fulano é assim, tá, tá, tá. Já viveste com ele? Então eu sempre lembro da minha cunhada Silvia que diz: já viveste com ele? Mas eu todos têm pontos fortes e pontos fracos, né. É, E os meus pontos fortes, assim, que eu acho, assim, que eu acredito que eu tenho e é verdade, fora os muitos a melhorar, a vontade, né, a alegria, a simpatia, né. Isso eu tenho muito, assim, não tem tempo ruim para mim, que nem eu digo. Então, são meu carro-chefe, assim, a disposição para a vida, a disposição para as coisas, a gentileza, né, o cuidado, a o conversar com as pessoas, assim, de perto, dar uma atenção, principalmente para as pessoas, às vezes, mais, que já têm uma idade, né, que gostam de uma atenção. Gosto de fazer isso com o maior carinho, assim, de conversar, de dar atenção. Precisa ver a gratidão que elas têm é, por fazer isso, né. E hoje em dia, as pessoas cada vez mais estão carentes de uma atenção, de uma conversa. sim, Então, meus pontos fortes, assim, meus pontos fracos. Talvez, assim, ó, a gente carrega sempre, eu penso, e eu quero mudar isso de fazer o mais fácil primeiro, procrastinar o mais difícil. E isso é uma coisa que eu posso melhorar, tenho isso comigo certo. também. E às vezes, pensar assim que eu podia ser mais audaciosa de repente, ou ser mais corajosa, digamos assim, de me desafiar mais Uhum. alto, sabe? Às vezes eu penso que eu penso muito baixo, que eu podia pensar mais alto, que eu podia me desafiar mais. Mas eu fico ali, sou um porto seguro. Sim, Eu prefiro, assim, estar com os pés no chão. Eu sou do signo de touro, e touro gosta de estar sempre bem de terra, né? Não gosto de quando não fica ao meu controle também, assim, sabe? Quando foge do meu controle, que pode fugir,
também eu já não me sinto confortável, eu gosto de estar o simples me basta às vezes, uma paisagem, um lugar bonito, não precisa ser muito além disso. E aí o Jorge sabe disso também, que a gente gosta dessas coisas assim também, né. E o simples nos faz muito bem, para qualquer um. O simples mesmo, assim, o simples até de botar o pé na grama, botar o Sim, pé na areia, né? é. São momentos, olhar os pássaros, porque às vezes a corrida é buscar esse equilíbrio, né? Equilíbrio, né, cada vez mais o equilíbrio. O Jorge sempre fala muito disso, de equilibrar os pilares, né, que a vida da gente não é só o trabalho, né, que tem mais coisas, tem os pilares, tem o pilar da saúde, né, tem o pilar da família, tem o da espiritualidade. É. Então, o quão difícil que é ter esses Já que até tu adiantou, eu tenho uma pergunta que a gente pilares comenta: equilibrados. como você divide seu tempo, trabalho, família, saúde, lazer, espiritualidade? Uhum. E, né? Se eu fosse dividir o meu tempo, digamos 100% assim, quase que 80 é trabalho. Mas o trabalho não é o trabalho de trabalhar, é o trabalho aquele que tu vai com vontade, que tu, Né? tu vive a tua vida ali, sabe? É um trabalho que não é desgastante, é um trabalho prazeroso. Mas aí tem a família, né, que é muito É, importante. Tu tem que estar bem com a tua saúde também, né? Tu tem que ter o teu momento teu contigo, que a gente faz muito, pratica a meditação, que é uma forma de espiritualidade também, né? oração. De tu parar, de tu respirar, da oração. Isso faz muito bem de te conhecer, né? Às vezes a ti mesmo, por que que tu faz as coisas como tu faz, né? Isso. E isso é quando tu para, quando tem um momento. Eu até disse 80%, mas agora eu acho que eu já tô até menos, eu já tô 79. 79. Ai, não. Eu tô Que coisa. 30. Não, 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 não. Mas eu Tô acho que brincando. que eu tenho um equilíbrio, assim, sabe? Eu sei, tenho certeza plena que trabalho bastante, mas porque gosto e não é uma coisa desgastante. Eu vivo aquilo ali, digamos assim. É, Mas eu sei que a caminhada é com todos os pilares juntos, não é só esse, né? E eu tô tentando também, tentando, não se diz tentando, né, Jorge? Eu tô ah, acreditando que eu tô buscando a melhorando, caminhada. buscando a caminhada mais forte em outros pilares também. Mas eu consigo, assim, ó, de manhã, eu gosto muito na parte da manhã, de fazer um pouco para mim, ou de ler na parte da manhã, coisas para mim, fazer meu alongamento, fazer ali minha caminhada, fazer minha atividade física, assim, tudo na parte da manhã. E aí depois tem o resto do dia para mim fazer as outras coisas também. Não, bacana. Hoje até eu vindo de Porto Alegre, eu vi um podcast do Jerônimo tem e do Rodrigo Cardoso. E coincidiu com o assunto, até eu botei lá no nosso grupo do GES, Uhum. coincidiu com o assunto aqui desse capítulo do Joy Dispenza, que é a lacuna do livro Quebrando Hábitos de Você. A lacuna é o quê? O que a gente parece para a sociedade e o que é de verdade. Uhum. E isso ele fala ali, então faz uma reflexão grande. E esse podcast do Rodrigo Cardoso com o Jerônimo fala sobre isso. Então veio Que somar bacana. junto no nosso estudo. É um podcast que vale a pena assistir para Sim. repensar. E aquilo que porque tem coisas que eu vi, é uma coisa que é um aprendizado que tu me passou uma vez que, não sei se tu leu ou ouviu, por maior que seja o CNPJ, não compensa um CPF CPF doente. doente. Aham. E hoje no podcast, eu ouvi eles falando que tem gente tão rica, olha bem, tão rica, que só tem dinheiro. Exato. Só tem dinheiro. Então, assim, ó, muitas vezes tu parar, não vou dizer que o dinheiro é ruim, não, é bom. Como tu utilizar ele para fazer o bem, para crescer, para empreender, enfim. Mas o equilíbrio entre outras, né? Então, por exemplo, que a gente fala pro colaborador, a gente não pode abrir mão de ir no colégio, assistir uma apresentação da neta, sair com a neta, ou coisa parecida com o filho. Então, Isso. assim, tem que, não dá para deixar essa rotina sermos o CPF ser dono do
Quer dizer, o O CNPJ CNPJ ser ser dono do dono do CPF. CPF. O CPF tem que ser dono do CNPJ. Exato, é. Senão Não, não isso é compensa. muito verdade. E talvez, assim, Jorge, a gente sempre foi do trabalho, né? De trabalhar mesmo, mas talvez porque, para mim, a caminhada está no trabalho, assim, a jornada de conhecer pessoas, de conversar, de dar atenção, né? De ser mais leve. Então, de repente, a gente tem essa trajetória de bastante trabalho, mas uma trajetória também com pessoas em volta. Tu tentando fazer o melhor para as pessoas, tu tentando buscar as pessoas, tu tentando ensinar alguma coisa que tu sabe para elas, como crescimento também, né? É. Então, de repente, não é aquele trabalho árduo, é aquela coisa gostosa do trabalho, Não, é que a gente, prazeroso. prazeroso, que a gente acha isso. Então, para nós, não se torna difícil mesmo, tu tem 80% do teu dia voltado para o trabalho. Não, tudo certo. Mas tudo está no equilíbrio e da satisfação. É. Que nem nós falamos assim, ó. é, esse tempo, até já comentei esse tempo, eu recebi um empresário da empresa Uhum. e ele estava com 42, 43 anos. E ele fez um projeto, um planejamento de trabalhar até os 50. E aí depois não trabalha mais. Tudo certo, não é crítica. São planejamentos, são escolhas, né? Uhum. Mas eu falei uma coisa para ele que eu disse, pai, não era para ter falado, porque cada um é livre as suas escolhas para fazer o que quiser. E eu disse para ele, pai, eu vou fazer 60 e parece que recém estou começando. Então, mas são escolhas, são a Escolhas. forma que tu dá para o trabalho. Então, porque a Uhum. gente tem paixão por É, trabalhar, só exato. a gente comenta que essa busca desse equilíbrio entre os papéis, né? Porque Exatamente. é E agora, na fase que a gente está, de repente, nessa fase, a gente entenda melhor isso também. isso, é. Porque não que tenha deixado de trabalhar, não. A gente vai igual, trabalha igual, mas tem um entendimento já diferente, né? E não é como lá no início, que tu está iniciando. Agora tu tem, digamos, tu já construiu uma história, né? É, E uma história feliz, uma história alegre. Isso que é o isso bom. é verdade, né? Nádia, qual o teu maior sonho? Pois então, quando nós pagávamos aluguel ali na Bento, né? E, e eu sempre conto essa história que tu me ligava, Isso. né? E chuva que nem tá essa semana, assim, e eu tinha minha mesa lá no fundo do depósito, uma mesinha lá no fundo, não tinha janela, não tinha nada, era só a luz, era que tu ligava a luz, porque senão era uma escuridão. E aí tu ligava para mim pro telefone convencional, me dizia, bah, tá uma chuva na rua, bah, deixa eu ali ver, porque eu nem não tô Não sabendo que tá tá sabendo. chovendo, né? E aí eu sempre pensava e falava para as gurias que vão ouvir esse nosso podcast, vão confirmar. Gurias, um dia nós vamos ter uma loja com a janela bem grande, que eu vou saber se tá chovendo, que vai entrar o sol, né? E graças a Deus, e vamos sair do aluguel e vamos ter um prédio próprio. Então, o meu grande sonho da vida, assim, que foi de anos, assim, era ter um prédio próprio, era ter uma loja bonita, era ter um lugar melhor para os clientes, né? Era dar mais coisas para nossos clientes, mais tipo de produtos, Isso. e conseguimos também essa parte de ampliar o mix, né? Que eu nem contei ainda. Aham. Mas era o meu sonho, era o meu sonho, né. E família, saúde, com certeza sempre, né. Esse é um Exato. sonho É. que a gente tem, porque, esse não que nem a gente diz assim, que nem eu te falei um dia e tu nunca mais esqueceu, né, que não compensa, nenhum CNPJ compensa um CPF doente, É, né. um bom penso. Então, da gente conseguir tudo que a gente conseguiu até hoje, né, e termos saúde, cada vez mais a gente quer ter a disciplina de alimentação, a disciplina de atividade Isso. física, então a gente acredito que a gente esteja num caminho correto, assim, das coisas da vida, né. Sim. As fases que já se passou, as fases que a gente melhorou, É. aprendeu, cresceu, né, e isso que é a vida. Tudo foi flores? Não, com certeza não. Sempre tem os Não, tem os espinhos. desafios, é. Mas a gente eu sempre falo também, e tu vai me lembrar que a vida é feita de escolhas, né. É. Então, na vida com certeza tem vários momentos que tu tem que escolher, ou vou para a direita ou vou para a esquerda, né, ou paro aqui e não continuo, mas depende da tua escolha. É. E aí é uma avaliação pessoal de cada um. E com certeza tudo vai te direcionar conforme a escolha que tu fez, aonde vai parar uma escolha que tu fez, né. É verdade.
Nádia, assim, na tua caminhada profissional, qual o maior desafio que tu teve na empresa e como lidou com isso? Se é que teve. Eu faço a pergunta e fico pensando também para mim, né? Mas Aham, eu acho que foi a caminhada constante. Eu não enxergo muito assim, bah, foi isso, foi aquilo, né? E eu acho até que, não, deixar tu responder, né? Eu aham, pergunto pra ti. tá. O que que eu penso assim, já me analisando mais e pensando na trajetória de caminhada, e a gente muito motivado com esses dias assim de inauguração, de espaço novo, e eu pensando e conversando com a Pâmela, eu disse, bah, como as coisas acontecem na vida da gente, né? Um grande desafio ali foi aquele início que eu acredito que seja para a maioria das pessoas, né? Aquele início de uma empresa, aquele É, desafio, aquelas coisas novas, né? Como que isso, e aí só tu tendo e vivendo, que te ver quanto desafio aparece no dia a dia, né? Eu sempre digo assim, cada dia é um novo dia. É uma é, história que acontece para quem tem uma empresa de porta aberta, né? O que que vai acontecer ali, como é que vai ser, que cliente que vai vir, o que que tu vai vender, como é que eu vou fazer. Então, o início lá, eu acredito que seja bem desafiador, e para mim foi desafiador, porque tinha toda essa questão do meu pouco entendimento para uma outra área, sim, né? E eu tinha que ter tudo aquele muito presente para mim, novo, aprender aquilo ali, fazer. E eu penso hoje, assim, eu fico pensando como é que eu fazia tudo aquilo. E ainda nós tínhamos um correspondente bancário na é, loja por 7 anos no Sul, e eu todos os dias com aquilo ali envolvida naqueles boletos, naqueles dinheiro, né? E aí não tinha muita gente, era financeiro, era compras, era clientes, era tudo, né? é, E como é que a coisa vai, né? sim, E agora, graças a Deus, né? Então, o desafio é aquilo ali, o novo mesmo. E hoje se tem todas as partes setorizadas, eu faço isso, a Pamela faz aquilo e dá tão certo assim tudo, né? Cada um já tem as suas tarefas, as né? Suas tarefas, funções, funções. Exato. é, Acredito que seja lá no início. sim, Lá no não. início bem desafiador. Eu me lembrei da a pandemia, né? A venda Sim, de chocolate também foi um desafio isso, nós. e tu e a Pamela tiveram que se reinventar, né? Exatamente, Para foi. Nós vender. tínhamos toda uma Páscoa comprada, né? A Hum. pandemia começou ali em fevereiro, março. Março fechou as portas da Março, é. loja. E a Não. Páscoa era em E a abril. Páscoa era em abril. E isso foi até tão gratificante também, porque a Pâmela chegou junto com a pandemia na loja. E aí, marketing, venda de online era uma coisa nova para nós, né? Tava começando É, ali com nós, não tinha esse hábito dessa venda online. E ela chegou com aquela vontade, e até hoje ela é do marketing também, né? isso. E nós vendemos toda a nossa Páscoa, todo o nosso chocolate, tudo online. Foi outro desafio. Muitos, muitos desafios nessa vida. É. Muito bem. E quais assim, a gente está no dia a dia, vejo que tu é uma grande líder, mas quais características que tu acha que o líder deve ter? Eu acho que a questão emocional hoje em dia, né, É, de saber conhecer as pessoas, de lidar com as emoções, se uma pessoa consegue lidar mais fácil, ela consegue liderar melhor também, né? certo. Porque cada ser humano é um desafio e tem os seus desafios e tem as suas emoções, né? Então, o trabalho com as emoções, saber trabalhar com isso, não que eu saiba, mas eu tento melhorar e tento aprender e gerir isso melhor, né? Essa questão das emoções. Eu acho que acredito que o líder que saiba gerenciar a questão emocional, ele já está mais à frente. Saber trabalhar com pessoas também, né? É, Saber trabalhar com pessoas de diferentes perfis, né? E saber analisar onde é que essa pessoa se enquadra melhor, né? Conversando, vendo, ajeitando, também eu acho que acredito que seja um diferencial uhum, quando tu se doa esse tempo, quando em conhecer aquela pessoa melhor, né? Para te ah, ter uma decisão mais assertiva. isso. Não, muito bem. Eu quero que tu conte, a gente já tem mais algumas pautas, algumas coisas e está conversando, mas conte aquela questão onde é hoje a Clip, Tá? na Presidente Vargas Vargas. 151, Isso. que era uns anos atrás, eu não me lembro em que ano isso, deve ser
o supermercado predileto, né? Sim, exato, É. Predileto, teve os Munari primeiro, Mas depois com o na época Predileto, né, era Predileto. foi Foi predileto quando Predileto, esteve lá. foi Predileto. Isso aí deve ter sido em 80, 82, É, por aí, por aí, 82, exato. por aí mais ou menos, né? 1982, entre três. Faz um tempo atrás, É, um longo tempo atrás. Não vamos se prender nas datas aí para nós não entregar. olha só, Tom, que história magnífica, né? Sim, sim, Olha sim, sim. só. Pois é, eu estava pensando aqui se eu falo um pouquinho mais da Rede Clipe, como entrou a Rede Não, Clipe vamos depois, mas falar. essa Mas essa história. história é. Então, eu sempre falo assim que a vida apresenta coisas pra gente que parece que já tá tudo traçado às vezes. A gente tem essa impressão assim que já estava tudo escrito. Então, lá quando eu contei aqui no início do podcast, estava contando para vocês que eu já queria ter minha independência financeira, eu já queria ter o meu dinheiro, já queria ajudar em casa, que eu nunca pensei que a mãe e o pai tinham que dar as coisas pra gente. Eu acreditava e acredito até hoje que a gente tem que ajudar em casa, né? E sempre falo assim, ó, voltando a um pouquinho antes, eu tenho visitado escolas e a nossa secretária de Educação, ano passado, a Carmelita, convidou para um projeto Bora Falar de Futuro, né? Bonito projeto, Bonito parabeniza. projeto e de contar a tua história de vida, né? E eu contei minha história de vida para os alunos ali das séries finais, dos nonos anos, e eles perguntavam, mas, prof, é verdade isso que ela está contando? E não, e as professoras me diziam depois, né? Que eu contava para eles que tudo é possível quando tu tem vontade, que às vezes tu nem é mais, tu não é o mais inteligente que vai se dar melhor na vida, né? O que vai conseguir mais coisas dependendo assim é aquele que tem a vontade, porque se tu tem inteligência, mas tu não tem vontade, tu tem a tua inteligência para ti, tu não usa ela, sabe? E quando tu tem aquela vontade, tu vai atrás, tu busca, tu te informa, né? E eu contava para os alunos lá também essa mesma história, né? E que eu gosto de contar porque é uma história real e é uma história que motiva e é uma história que eu tenho me orgulho. Então que eu desde sempre queria ter meu dinheiro e achava que eu tinha que ajudar em casa e era isso mesmo. Então, meu pai saía e a minha mãe ficava com nós e dizia da responsabilidade que ela tinha e que nós tinha que trabalhar. Então, e meu pai dizia assim quando saía: "Tu tem uma data importante, Dia das Mães, algum aniversário da tua mãe, eu não estiver por casa, tu é responsável de comprar um presente para ela, de fazer um cartão". E eu sempre gostei, assim, de domingo de manhã, às vezes não era data importante, mas de preparar um café da manhã para ela, do tanto que ela se empenhava com a gente, né, e motivava os irmãos também, de escrever um cartão à mão, e eu gosto disso até hoje, assim, sabe. Tu ter aquele tempo imagina nos dias de hoje, tu não é gastar um tempo, mas tu ter um tempo, escrever um cartão para a pessoa à mão, não é como tu comprar, não é como tu digitar. Tu escrever lá, e eu já falava isso para meus irmãos: "Vamos fazer um Isso. cartão para nossa mãe, com uma florzinha, com alguma coisa", e era assim. E aí, eu queria descer aqui no centro com o meu dinheiro que eu tinha, que já vendi o Avon, numa data especial que o pai não estava e eu tinha que comprar um presente para ela. Acho que era o Dia das Mães. E eu desci aqui no Predileto, que era o mercado Predileto, que tinha uma prateleira toda de vidro, tudo dessa cor, assim, aqueles pirequezinho transparente também de doce, né? E eu com meu dinheiro pouco do Avon fui ali, peguei então 5 pirex ou 6 pirex, que era um para cada um, né? E quando chegou no caixa, que é o predileto ali, onde é que Isso. agora é a Clipe, né? Quando chegou no caixa, meu dinheiro não deu. Mas puxa vida, moça, eu tenho que comprar, porque eu tô responsável, sou a mais velha dos meus irmãos e meu pai não tá aí, vai ser Dia das Mães e eu tenho que levar isso aqui para meus irmãos. E meu pai disse que eu tenho que dar um presente para minha mãe. E eu contando para ela e contando meu dinheiro, o dinheiro não dava. Aí o senhor que estava atrás de mim, que eu gostaria muito de saber quem era, disse: "Moça, pode levar que eu vou pagar para ti. Leva os pirex que eu pago para ti". E eu acho muito bacana isso e como tudo é possível, eu não tinha dinheiro para comprar pirex. E É. hoje, olha a quantidade de vidro que eu tenho na loja, né? No mesmo E o local, prédio é da o empresa, né? prédio é o É. mesmo que a nossa loja hoje, onde um dia eu não tinha dinheiro para comprar 6 pirex e hoje, graças a Deus, É. com trabalho, com dedicação, né, consegui tudo que a gente tem hoje com as Ah, pessoas na volta, com o Jorge, com a Pâmela, com os filhos, né, sempre é. nessa questão, assim, de trabalhar pelo bem comum de todos, né, e crescimento. Então é uma história que eu tenho orgulho, é uma história real. Certo. Não, é linda essa história, magnífica. E quando é que imaginar tu ali É. comprando, não deu para comprar os Pirex, Não deu para mas comprar os pirex. e hoje
É a Clipe ali, É a essa grande Clipe, empresa, né? exatamente, com essa quantidade de produtos, né? É, E é tão legal isso, porque logo que a gente foi para ali, a gente construiu a primeira parte ali, né? E logo depois a gente fez uma sala lá do que era o nosso refeitório, sala de isso, reuniões, né? é E aí a gente colocou o nome da sala da minha mãe, que é Nídia Nídia Jacobs. Jacobsen Hubner, em homenagem a ela, É, porque era uma pessoa muito inspiradora, tudo estava bom para ela, é né, Jorge? verdade, é. Tudo estava bom, e não achava nada ruim, Não, e isso vem muito dela, né? é, E às vezes tem pessoas assim que me falam na loja ali por vender, né? E vocês ficar com as casas bonitas de vocês, né? E isso é bem legal, é uma coisa assim que é minha. Eu tenho essa coisa assim de deixar a pessoa feliz com o que comprou, porque vai é, deixar a sua casa mais bonita, seu momento mais especial, né? De fazer ah, incentivar as crianças a ler, né? E fazer. Falo no nosso projeto também lá nas escolas que isso. o mínimo que tu pode fazer é arrumar a tua cama, né? O pai e a mãe que tem que arrumar a cama. Tu que tem que arrumar a tua cama. A cama é tua, tu dorme lá, né? Certo. Então, de começar por casa, começar a organização da sua vida por casa. A gente tem ali na loja, quando vai contratar pessoas para o nosso depósito, né? E umas perguntas bem simples. Uma pergunta que a gente faz assim, para os jovens, né? Que eles querem trabalhar. Como é que é o teu roupeiro? Aí uns dizem pra nós assim, ó: "Bah, eu tenho que fechar com o braço, porque não entra". A outra diz: "Tudo organiza". "Bah, então não vai dar pra trabalhar no nosso depósito, olha o que a gente tem de coisa para organizar", né. Então É, coisas básicas começa de casa, né, e é, é real isso aí. E tu vem trazendo aquela bagagem, né, pra ti, né, e aí tu vai escolhendo como é que a tua vida vai sendo, né. é. E até o Jorginho já arruma a cama em casa agora também, né. Arruma, arruma. Viu, Dona? Organizado. É, Que coisa. vai. Mas a Nádia falou que é vendedora, ela vende pra mim, não. Não, mas isso eu tenho uma coisa que a Nádia sabe, assim, ó, eu fui ontem na Centeraz, e eu tinha comprado uns, e ontem comprei uns parafusos lá. Aham. Eu Da compro organização. R$ 11. Eu compro. Não existe, tu é da empresa, pega. Não. Se eu precisar uma lixa, um Ah, isso é pincel, eu muito compro. bem, não se E tira na nada. Clipe também, se Não, eu não, não. precisar uma pilha, É, né? Mas é a Nádia às verdade. vezes chega e me oferece, olha, já chegou esse livro aqui, tu não quer comprar? Mas falando ali, né, Jorge, da homenagem que a gente fez com a sala, né, no nome da minha mãe, Nídia Isso, é. Jacobsen Hubner, né, pra ela, né, que ela foi uma batalhadora, Bah, uma foi um guerreira, exemplo, né? e tu tem pessoas que têm que te inspirar na vida, né, então eu me inspiro muito, assim, nela, do jeito que ela era, de tudo que ela passou, e até o final da vida, assim, ali, ela forte, né, Sempre forte, uma chegava base da lá, família. uma base da família, não tinha É, tempo ruim para gratidão. ela, né. E aí tava uma outra coisa sobre que a gente tem a nossa cafeteria agora ali, que vai ser agora mês que vem, início do mês, vai ser a abertura do processo do café, né, o espaço já tem, mas, lá nesse espaço tem as xícaras do casamento dela, que as xícaras então tem mais de 50 anos, né. Então, ganhava-se naquele tempo, botava nas cristaleiras e só usava a xícara quando vinha uma visita, né. E ela também, ela cuidava das louças dela, das xícaras dela, com todo cuidado, né, e tem as xícaras lá que tá na foto do casamento, as mesmas com nós, né. E que a gente tem orgulho também, né, Isso, do é. do cuidado que ela tinha com as coisas também, né, da alegria de nós ter um café onde vai ter louças que tu vai usar a louça, a xícara, tomar o café, nós vamos ter aquela xícara para vender também, se tu gostar da xícara. Então tudo vem uma inspiração, assim, sabe, de coisas que se tinha na vida, assim, né, e foi se aperfeiçoando. E quando eu brincava, quando era criança, o que se brincava de casinha? Era com louça quebrada, né. É. Aí a dona Nídia dava as louças que a gente quebrava, brinca com isso aqui que tu quebrou, faz a tua casinha, faz teu cafezinho, só com a alcinha da xícara, né. E assim vem vindo as histórias da vida que vão se complementando, né, e vão se A formando caminhada, a caminhada, né. Exatamente, isso caminhada, a aí, vida. isso aí. É, é importante, pá, eu muito feliz esse podcast que nós estamos fazendo, que bom tu Coisa tá boa. aqui, porque eu tenho admiração pela nossa família empreendedora, né? Sim. Esse tempo eu falava com a Pamela, a gente foi numa palestra sobre sucessão. Não é nosso caso sucessão, nós estamos trabalhando junto. E, e realmente foi uma bela palestra, mas eu disse para a Pamela, faltou duas coisas o palestrante falar. Primeiro, se o filho quer, Uhum. É, é o primeiro passo. E o segundo, se tem perfil, tem perfil. né? E eu dentro do podcast, que bom estar aqui, Nádia, nós conversando sobre empreendedorismo, sobre gestão.
Porque a nossa empresa, o Grupo Center, essa gestão é da família, né? E eu faço questão de mostrar a administração tua, o empreendedorismo teu. Mês que vem quero trazer o Matheus aqui também, porque a questão da Center Mix, da Centeraço, Da garra que eles da têm, garra né? que Da eles têm. vontade de Depois quero fazer o trazer a mais. Pamela Sim. falar sobre essa entrada dela na empresa, com inovação, com planejamento, fortalecendo, né, a gestão, os controles, e quero ouvir dela também sobre isso, ouvir sobre o café que já vai estar funcionando, né, Uhum. sobre ela estar na linha de frente do Front, que é uma excelente entidade do Rio Grande do Sul, né? Isso. Então eu quero ouvir e nós gravar e eu mostrar que essa gestão é dividida, não é o Jorge, Uhum. tá? De repente, se fosse o Jorge, estava ali na Center Tintas, né? Mas existe a Clipe Livraria Centro por causa da Nádia. Existe da Nádia e a Pamela auto-fortalecendo, com Uhum. ampliação, com nova gestão. Por que que existe Center A, Center Mix? Em função da gestão do Matheus, Isso aí. também do visionário, que é do fazer, do ir buscar e realizador. Então, eu sou muito grato e orgulhoso, né, da nossa família E é, como gestores e é empreendedores. bem como tu já comentou, Jorge, que é aquela coisa deles quererem. Eles E eles quererem, ter quererem, perfil e eles querem, né? quiseram, querem, tem perfil, né? É. A Pamela mesmo queria fazer nutrição, outras coisas, né? E ela ia fazer No os início, quando perfil estava. e tudo dava perfil administrativo. Não tinha É, nada de quando nutrição, fez era os para testes. administração. E realmente é. E fui com ela lá e fazer Os testes os testes lá em Porto Alegre, nas faculdades, e ela quis fazer o empreendedorismo com sucessão. E eu, ai, que coisa bem boa, né? Ótimo. Então, os filhos têm essa vontade, talvez, porque os dois acompanharam desde pequeno também. O Matheus ia desde pequeno para Center Sim, Tintas, né? Matheus, A Pamela com o colchãozinho do lado da mesa ali, trabalhar de noite comigo na loja. é. E nunca a gente reclamando, estava tudo bem. E a única. E passando para eles que só com trabalho que a gente cresceria, né? A Pamela andou trabalhando um tempo comigo na Center Tintas, né? Uhum. E teve um dia que ela foi no almoxarifado e eu não tinha nem me dar por conta, né? Nós tínhamos, não me lembro qual é se era da Montana, mas tinha uma pilha de catálogos dos produtos. E ela olhou assim, por que é isso aqui? Eu digo, não é catálogo de produtos. Eu assim, mas por que não dão para os clientes? E eu disse, eu não tinha me dado por conta. Esse representante trazia, deixar, aguarda almoxarifado. Só que assim, ali não tinha função nenhuma, né? Um dia eu me assustei, né? Que ela começou a trabalhar lá, não me lembro quantos anos ela tinha. E ela disse assim, pá, o Paulinho é gerente, a caixa, o pá, do escritório. E começou a mencionar. E disse assim, e tu faz o que aqui, pai? Aí eu me assustei. Ai, ai, Aí ai. me preocupou, tava. Não, mas tudo certo. Nádia, alguma coisa que tu queira complementar da clipe? Sim, Ou... tem. Eu não Pode? contei ainda como é que a gente entrou na história da Clipe, né? Da rede. Da rede Clipe, Tá. né? Então, até esclarecer também que não é uma rede, Não é né? franquia, é Não é rede, né? uma É. franquia, é um associativismo, né? E Isso. lá atrás, quando eu fui para São Paulo de ônibus, já conheci pessoas lá que tinham esse associativismo, né? Que compravam as coisas em conjunto lá, né? E tinham um poder maior de compra, né? Para ofertar para o cliente um preço melhor, um preço mais competitivo. E já desde aquela época aquilo já me agradou também, né? Dessa rede Sim. associativa. E com o passar do tempo, nós ali tínhamos na livraria Era Escolar Escritório, e aí, com o passar do tempo, fomos. A rede teve aqui, convidou a gente, né? O pessoal da Rede Clipe convidava um na cidade, então fomos convidados. E eu digo sempre, quando é para ser as coisas, é para ser, parece, né? E convidaram, aí eu troquei uma ideia contigo de entrar para essa rede, né, desse associativismo, e aí estávamos ali pensando, e nesse meio tempo morrem os meus pais, né? Sim. Os dois faleceram no acidente, e aí eu não queria mais, fiquei triste, não tinha chão, não vou querer entrar, né? Porque não faz mais sentido para mim, assim, Sim. naquela época ali. Aí passou um tempo, passou um ano, o pessoal veio de novo, assim, fizeram até o cliente oculto, eu nem sabia quem É. estava aqui, e vieram aqui, viram o atendimento e como é que era, funcionava a loja.
E depois, mais tarde, que eu fui saber disso, que tiveram aqui, aí chegaram lá no escritório deles lá e disseram: não, Camaquã precisa entrar a Livraria Center. Lá tem uma moça muito simpática, um atendimento, uma energia boa, não tem outro, tem que ter a Livraria Center. Vieram de novo, convidaram a gente e aí a gente entrou para a rede. Então, por duas vezes, assim, né? Teve uma vez a gente não aceitou e a outra vez entramos para a Rede Clipe, né? Que naquela época era Brasilis, né? A razão Isso. social é até hoje Brasilis. E com o passar do tempo, depois, eu tô há muitos anos lá e vi toda a trajetória. Que nós íamos ter mais poder de visibilidade, né, de marketing, de campanha, se tivesse todos a mesma fachada, porque cada um tinha a sua fachada, né? Comprava na Razão Social Brasilis, mas com fachada livraria. E todos nasceram de livreiros, e livreiros que tinham suas lojas há 40 anos, 30 anos, 50 anos, né? Como é que vai dizer para o pai e para a mãe, lá o filho, não, agora nós vamos trocar o nome, vamos botar outro nome aqui, não vai ser mais o nome que vocês escolheram. Então, por muito tempo ficou esse impasse, assim, ó, de não ter as fachadas iguais, porque não se chegava no consenso. Aí uma pessoa lá, de um bom senso, falou que, não, ninguém vai tirar seus nomes das fachadas, mas nós vamos ter que achamos, acho que uma solução. Cada um vai botar clipe na frente. E aí falou do processo do clipe, que o clipe tem 1001 utilidades, o que que tu pode fazer com o clipe no sentido de clipe mesmo, que tu podia fazer muitas coisas. E aí o Isso. pessoal aceitou a ideia, aí foi toda uma questão de pesquisa, de cores, de mudança de fachada, né? E ainda quando nós estava na Bento aqui, trocamos a fachada, né? E aí começou o espaço a ficar cada vez menor, porque ampliou o mix de produtos. Aí começamos com brinquedo, aí começamos com casa, né? E foi ampliando, aí não tinha mais ali que estava apertado, e graças a Deus já em seguida já fomos ali para outra esquina. E aí conseguimos trazer muito mais coisa para ali e mostrar mais. Aí logo depois já fizemos mais uma ampliação, né? E agora a gente está na terceira ampliação, que é a Mega Clipe Camaquã. Certo. Com o passar do tempo, o clipe pegou tão bem, né? Que a rede, o associativismo, as lojas que vão abrindo agora, porque hoje a gente tem 75 lojas no estado do Rio Grande do Sul, né? E já bota clipe direto, já não lembra mais do nome, sabe? Do outro Isso. nome, né? Que nem o nosso. O nosso também, né? A gente botou clipe lá na frente, né? Os de agora, todo mundo conhece por clipe, né? Os lá do passado é a Livraria Center, né? Mas o clipe é muito mais fácil de entendimento, é pequeno, e a facilidade que se teve em ter muito mais coisas como associação, como uma mesma fachada, como visibilidade de rede, né? Certo. Colocar o nome clipe. Então, nos ajudou bastante a rede, com certeza, porque toda essa gama de produtos que a gente tem, não sei se a gente teria tudo isso, né? É. Essa possibilidade de compra, O poder o de compra, poder né, de que é muito compra, né? grande. Exatamente. Imagina eu comprar para minha loja ou comprar para 75 lojas, o desconto que eu vou ter, né? É muito Só um diferente. exemplo, por exemplo, assim, ó, um dado que os tempos tu me passou, um exemplo de mochila, né? Sim. Se fosse comprar para Clipe Camaquã, seria X. O grupo, eles negociaram não sei quantas mil mochilas, né? 100.000 mochilas ou mais, né? Exatamente, é muita mochila. Então a Então, o negociação em São poder é Paulo muito maior. é Exatamente. Os fornecedores querem vender muito para clipe, né? Porque olha, imagina é, quanto vão vender mais se eles vendendo aos poucos a cada um ou vender para a rede, digamos assim, né? Então, é. todo mundo quer. E desde o início continuam os mesmos 26 associados, porém aumentou o número Aumentou de as lojas, filiais de lojas, né? né? Tem associado com 3, tem associado com 4. Só que agora, para te ter uma loja clipe, no mínimo 300 metros de área de vendas ali para comportar esse mix de produto. E nós aqui na nossa redondeza, a gente não tem cidades grandes assim, sabe? Então, uma alternativa também que ajudou muito foi a possibilidade de a gente ter esse espaço maior, né? É, De colocar mais visível o nosso produto, né? E com certeza, quem não conhece ainda a Clipe ali, convido para conhecer. Tá bem setorizado, tá o setor escritório, tá o isso. setor casa, né? Tá a cópia, tá o brinquedo, tá o bazar e é o nosso café, né? Nosso E café. a nossa Clipe agora, no momento, é a maior da rede. Da rede.
É a maior da rede. Futuramente vai ter um colega que eu acho que vai fazer uma maior que nós, né? Mas hoje a nossa Clipe é a maior, que dá uma satisfação também, né? Uma alegria da gente ter essa loja grande. A gente sabe, né, que Camaquã é um polo, né? Então nós temos Chuvisca, Dom Feliciano, Tapes, várias cidades aqui Várias cidades na volta. na volta. E é um orgulho para nós trazer para essas cidades que os clientes mesmo nos dizem, bah, mas tá um shopping isso aqui, que coisa boa, né? E agora com o espaço novo do café também, tem lá um espaço kids bem grande, um túnel Brinquedo para as das crianças crianças, né? brincar, Tá exatamente. aparecendo aqui Então, seguidamente nas fotos aqui. exatamente. Então, assim, é uma alegria a gente poder dar esse presente também para Camaquã, dar para os nossos clientes que no sábado, assim, a loja, tu vê a família toda lá. Eu sempre falo pro Certo. Jorge, vai o pai, Aqui, vai a ó, mãe, Espaço Kids, ó. exatamente. Tá aparecendo. Esses dias, um sábado, agora tava os pais tomando chimarrão sentado e as crianças brincando ali. Então, cada vez mais conseguir proporcionar para o nosso cliente que nos acompanha de anos, né, Isso. essas coisas boas para essas cidades mais pequenas aqui na volta, que venham até Camaquã, né, que venham conhecer a nossa loja também, com todas essas coisas bonitas que a gente tem e quer ter muito mais. A nossa pipoca tradicional do sábado, né? Sabe? As professoras que sempre nos pediam um lugarzinho maior para fazer essa reunião, que chegava no nosso café que a gente tinha, era 2 poltronas, e aí ficava 3 em pé e 2 sentadas, né? Podia ter um espaço maior. Então é com muito orgulho que a gente conta para elas que agora a gente tem um espaço maior, que a gente tem uma mesa de reunião, que a gente tem um sofá grande, cheio de tomada para colocar o note, para carregar o celular. Então isso é muito satisfatório na trajetória, né? Tu conseguir chegar e tu oferecer pro teu cliente essas coisas É, boas que todas, né? bacana. Bom para nós, bom para eles, bom para todos, né? Então, Sim, eu acredito que cada vez mais a gente quer sempre agradar o cliente, né? certo. Não, que legal. Vamos chegando aqui praticamente no final, né? A gente já Sim. conversou bastante, não sei se, né? Eu sempre pergunto assim, que lição, que dica tu gostaria de deixar para quem pretende empreender, quem está empreendendo, quem tem Aham. intenção? Que dica tu gostaria de, pá, é importante antes de tomar uma decisão de fazer um CNPJ, né? Ficar por seu CPF, CNPJ, né? Sim. Então, o que que posso falar assim, que eu vou citar o meu caso, né? Que a gente tu tem que ter aquela vontade, né? O Isso. querer, o realizar, né? Porque se não tem uma vontade de um crescimento, de uma realização, né? As coisas não acontecem. E tu ter foco, né? Focar naquilo que tu quer, viver aquilo ali que tu quer, pra sentir aquilo na pele, sabe? Eu vivo esse momento, né? E é o meu momento, assim, né? Que nem eu fiz a trajetória toda, onde eu não Isso. tinha para comprar um pirex de doce, né? E por É, isso que eu digo que tudo é possível. Quando tu tem um sonho, corre atrás daquele sonho, vai, né? Tu calcula aquilo e tem possibilidades de dar, e um risco calculado, digamos assim, né? De pé no chão, que vai dar certo e tu tem a tua vontade, tu tem o teu foco e toda a tua energia, a gente sabe onde é que a gente concentra a energia da gente, as coisas acontecem, né? é, Então é isso, mantenha assim, não desperdice a tua energia em coisas que não vão te dar resultado às vezes, não desperdice a tua energia em coisas que não são tão boas, foca a tua energia e gasta a tua energia naquilo que tu quer, naquilo que vai ser um sonho realizado teu, que tu procura assim pro teu destino, né? Eu acho que isso. isso é um recado, assim, que eu É, acho bem bacana da gente ter a vontade com a gente de realização, né? De manter o foco e nada vai te tirar daquele foco ali. certo. Muito bem, estamos concluindo. Que excelente podcast. Obrigado, meu amor, pela participação, tá? Tá bem, tá bem. Simplesmente, obrigado por Não, sempre estar na companhia em todos os papéis. eu que Gra- agradeço também a oportunidade, né? E de contar um pouco da minha história e contar também que tudo tem um início sempre, né? É, E tu dá muito mais valor quando tu tem certas dificuldades, né? Quando tu conquista.
né? É. Te agradecer por tudo, toda ajuda, né? Agradecer a família, a Pâmela, que chegou para agregar Isso, é. muito demais, é uma outra fase, eu digo assim, tudo são fases na vida da gente, né? Então ela tem uma fase agora que ela tá à frente da loja em várias coisas ali, que ela tem o que é dela, que o marketing é dela, que é uma visionária também, assim como o Matheus, né? Então eles têm essa vontade. Então é gratidão. A palavra que eu tenho assim para hoje, para esse podcast, pela minha história da vida, é a gratidão por Gratidão. tudo. É isso aí. Amém. Amém. Vamos em Amém. frente. Vamos em Gratidão. frente.